Fala, meu povo arretado do canal Física Fabris, professor Taveira na área, para te convidar para dar uma passadinha no canal Física Arretada e conferir a aula teórica sobre campo magnético criado por corrente elétrica. Assistiu a teoria? Volta aqui para o canal do Física Fabris para assistir a aula de exercícios sobre campo magnético, que eu vou dizer a vocês, a aula tá show. Fera arretado, fera arretada, se liga que esse é o projeto Físicos do YouTube. Vamos juntos em busca do teu sucesso. Eu te aguardo lá, hein? Considere as seguintes situações. Um fio condutor percorrido por corrente contínua, feixe de íons positivos, elétrons acelerados em duas placas. Né? Em que situações se cria campo magnético? Bom, carga em movimento. Essa é a condição para ter campo magnético. Carga em movimento cria B. B é campo magnético. Lembra disso que a gente usava o símbolo B? Um fio condutor percorrido por corrente contínua. Ter corrente elétrica é ter cargas em movimento? Sim. Feixe de íons positivos. Íons positivos são cargas em movimento? Sim. Elétrons acelerados entre duas placas, eletricamente negativo e outra positivo. Os elétrons estão em movimento? Sim. Pode ser acelerado ou pode ser em MRU, não interessa. Basta estar em movimento 1, 2 e 3. Embora. Um fio reto muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I e o vetor indução campo magnético num ponto P perto do fio tem módulo B. Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2I, o módulo do vetor indução magnético no mesmo ponto vale. Então tem um fio, circula a corrente elétrica. Aí eu tenho um ponto P, eu não disse se é a direita ou a esquerda do fio, não, aliás, não diz nem que o fio é assim. E que está a uma certa distância, tu pode chamar de R, como eu chamei aqui nos meus slides, ou de D, tanto faz, tá? Ele não te chamou na questão de nada, então chama do que tu quiser. Aí ele disse que para uma corrente I, o campo é B. O que acontece se eu dobrar a corrente? Essa é uma questão geralmente fácil, porque mesmo quando os alunos não sabem, a tendência é os alunos usarem uma regra de 3, né, pessoal? Então, dobrou a corrente, proporção direta, dobra o campo magnético, resposta D de... Não, é uma questão muito fácil. Então, o aluno que não sabe, talvez acertasse aí no chute, né? Então, mas tá aqui a explicação, ó, não é do nada, não. Tá aqui, ó, μ0I sobre 2πr. Isso μ0 se fosse no vácuo, ele nem falou de meio nenhum. Mais uma questão. Um longo fio... um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica constante. A intensidade do campo magnético produzido a 5 centímetros do fio é Bzão. Qual a intensidade do campo magnético a 10 centímetros? Ah, bom, então agora ele mudou a distância. Eu tenho um fio que está circulando corrente elétrica e está a uma certa distância. Ele também não chamou a distância de nada. Vamos ameaçar aqui, vamos chamar de D. D e R é a mesma coisa. Para uma distância D de 5 centímetros, ele falou que o campo vale Bzão. E para uma distância de 10 centímetros, quanto é que é 10 centímetros em relação a D? É 2Ds. Como o campo magnético é μ0I sobre 2πd, ou 2πr, tanto faz, eu gosto mais de 2πr, que daí dá a ideia do comprimento da circunferência, né? Mas às vezes tu vai ver em algumas provas, em alguns livros, como 2πd, então vamos usar os dois tipos. O I ficou constante, o μ0 e o 2π são constantes, B e I e D são inversamente proporcionais. Se a distância aumenta, na mesma proporção diminui o campo. Como multiplicou por 2 a distância, o campo será dividido por 2. Resposta B de Brasil. Beleza?
O campo magnético da Terra orienta uma agulha magnética no plano da página na direção representada na figura. Em seguida, um fio retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante e é colocado perpendicularmente ao plano da página no ponto P. Tá? Se na região da agulha magnética o campo magnético produzido por essa corrente tiver intensidade igual ao campo magnético terrestre. Bom, primeira pergunta. O campo magnético terrestre orienta aquela bússola. Eu não sei se isso aqui é norte, isso aqui é sul, ele não me falou. Mas ou o campo magnético é assim, e aí o de cima é norte ou é sul, ou é assim. E aí o branco é norte e o escuro é sul. Então, o campo magnético terrestre, nós teríamos duas opções. Ou o campo magnético terrestre é para cima, ou o campo magnético terrestre é para baixo. Há duas opções. Ele não me falou a parte pintada é norte ou a parte pintada é sul. Não foi me dito isso na questão. Então, eu vou ter que considerar as duas opções. Agora, ele me disse, deixa eu apagar a figura aqui, que tem um fio perpendicular ao plano da página, ó. Um fio retilíneo perpendicular ao plano da página, tá? E essa corrente elétrica, ela vai criar, ó, aí também não me disse se a corrente elétrica que é constante, ela está saindo ou entrando desse plano. Então também teria duas opções. Ou a corrente poderia estar saindo, ou a corrente poderia estar entrando. Não sei. Não me disse. De qualquer jeito, a corrente elétrica vai criar em cima daquele lugar ali, ó, um campo magnético. Olha lá, olha a linha de campo. É uma circunferência que vai... agora ficou bom. Tá aí a linha de campo. A linha de campo que passa em cima da bússola, olha aqui, ó. Olha a direção radial, ó. Aqui tá o fio. Esse aqui é o raio. O campo magnético, para ser tangente, ele será ou para a direita, o criado pela corrente, ou será para a direita, o criado pela corrente I, ou será para a esquerda. Bom, qual que será para a direita e qual será para a esquerda? Faz com a tua mão aí, ó. Faz com a tua mão. Para fora, o campo lá naquele ponto lá em cima será para a esquerda. Então, aqui, ó, esse cara aqui é o caso da corrente saindo. E agora faz aí, ó. Campo entrando lá em cima, o campo será para a direita. Então, aqui, corrente entrando, o campo será para a direita. Bom, de qualquer jeito, eu tenho algumas opções. Eu poderia botar o campo criado pela corrente para a direita, assim, tá? Ou uma combinação, se o campo terrestre fosse para cima, assim, certo? Campo criado pela corrente assim. São duas opções. Agora, se o campo magnético terrestre é para baixo, porque eu também não sabia se era para baixo ou não, eu teria um campo criado pela corrente ou para a direita, ou um campo criado pela corrente que é para a esquerda. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a resultante. Essa situação aqui me dá um campo resultante na diagonal, porque esses campos têm mesma intensidade. Então, o B resultante ou é uma diagonal assim, que é a mesma resposta... Peraí. Ou assim, ou ele será assim, ou ele será assim. Bom, se eu for ver na resposta, o único que está na diagonal é esse caso. Então, por isso que não interessa no início da questão
se o campo magnético terrestre é para cima ou para baixo, ou se o campo criado pela corrente é para a direita ou para a esquerda. A única possibilidade de diagonal, então ó, eu sei que não poderá ser nem essa combinação, não pode, e nem essa. Tá? Para ficar naquela diagonal, ó, olha ali, ó, ou o campo é assim, ou o campo é assim. É que eu não sei onde é que é norte e sul, mas o único diagonal tá ali. Chatinha essa, né? Chatinha essa daí. Tá? Vamos para a próxima. Agora, ó, uma mais simples. A figura representa um fio retilíneo e muito longo percorrido por uma corrente no sentido AB. Então, o que tu vai fazer? Corrente, ó, eu tenho que fazer virado assim, senão sai errado. Ó. Corrente para cima, AB, campo no ponto P. Ó, meus dedos, faz aí o movimento circular. No plano, ó, bate. Faz aí na tela do computador aí, faz aí, corrente para cima, o meu dedo entra na tela, né? Então, o campo magnético é entrando. E se o campo magnético é entrando, o símbolo é um X. Então, qual o sentido do campo magnético criado pela corrente no ponto P? Para dentro da página E de Equador. Esse tipo de questão é importante de saber como faz. Campo resultante agora. Olha só, vamos lá. Eu tenho 2 fios, tá? 2 fios agora. Agora vamos fazer o campo resultante. A corrente, ó, a figura representa 2 fios condutores RS retilíneos paralelos contidos no plano da página. As setas indicam sentidos opostos das duas correntes. Então, a corrente no fio R é para a direita e a corrente no fio S é para a esquerda. Tem cores diferentes de propósito. De mesma intensidade as correntes e percorre os fios. Indica o sentido do campo magnético resultante devido à presença das duas correntes, se é para dentro ou para fora da página, em cada um dos pontos 1 e 3. Bom, olha só. Fio R, a corrente é para a direita. Nas partes de baixo, ou seja, na parte 2 e lá na parte 3, ó, corrente para a direita, na parte de baixo entra, na parte de cima sai. Então, a corrente no fio R, aqui o campo em um sai, e nas partes de baixo, o fio R cria campo na parte 2 entrando e na parte 3 entrando. Beleza? Agora em azul, ó, o fio tá para a corrente está para a esquerda. Então, a corrente está para a esquerda, acima do fio S, os meus dedos entram e na parte de baixo, meus dedos saem. Então, na parte de cima, ó, o B1 criado pelo fio S entra, aqui B2 entra e aqui o B3 sai. Beleza? Agora, no meio é fácil, porque entra e entra. 2 flechas com a mesma direção e mesmo sentido. O campo resultante é para dentro. Então, o B no ponto 2 é para dentro. Tá? Então, já sei que é para dentro. Ó, só sobrou 2 alternativas. Será que todos são para dentro? Bom, é que agora tem uma outra coisa. Que o campo, ele depende da corrente e da distância. Aqui eu tenho um para dentro e um para fora. Ó, B1 para fora, B1 para fora e B... Não, eu escrevi errado. B1 para fora e B2 para dentro. Não, é que os dois são B1, né? Opa. O do fio R é para fora e do fio S é para dentro. Quem é que ganha a briga? Quem é que é mais intenso? Quem é mais intenso aí é aquele que está mais perto. O fio R está mais perto e o fio R é para fora. Ele que ganha a briga. Para fora é mais intenso, ó. Para fora é mais intenso. Então, se para fora é mais intenso, quem é que ganha a briga aqui? Para a fora. Agora, aqui ó, no ponto 3, o fio S e o fio S. Peraí.
fora é maior que para dentro. Beleza. E agora aqui o A. Para fora também. Para fora também, ó. Esse aqui é mais intenso para fora, ó, porque tá mais próximo do fio S. O fio S queria para fora e esse cara para dentro, tá certo, ó. Então, esse aqui é mais intenso, para fora. Tá? O para dentro quem cria é o fio R, ó, tá certo. Então, para fora também. Então, fora, dentro e fora, é que tem que ver quem é que é mais intenso, né? No meio os dois são para dentro, então é para dentro. E aí eu tenho que ver, um é para fora, outro é para dentro, só que mais próximo do fio, mais intenso é o campo. Tá? Aí fechou aí a resultante. E o último agora, eu tenho dois fios, ó, e esses dois fios é o fio X e Y. A figura representa dois condutores longos, X e Y, perpendiculares ao plano da página, percorrido por correntes elétricas contínuas de iguais intensidades e sentidos para fora da página. No ponto P, equidistante dos fios, o sentido do vetor indução magnética resultante devido à presença das duas correntes está corretamente representado como? Então, olha só, eu tenho que fazer um campo magnético, aqui vai ser difícil desenhar, mas eu tenho que fazer um campo magnético, ó, ao redor do fio X. Ó, mas vai tangenciar lá, ó, a ideia é tangenciar lá, ó, tá? E ao redor de Y. Mas vou te ensinar uma maneira aqui, ó. É só tu desenhar a direção radial, ó, um raio aqui, ó, um raio. E aí tu imaginar uma circunferência aqui ao redor, ó. Opa. Imaginar uma circunferência ao redor, tá? Bom, como o fio X está para fora, ó, a corrente está para fora, lá naquele ponto vai ser no sentido anti-horário. Então, quando eu for fazer o desenho lá, eu vou fazer perpendicular. Então, aqui está o campo magnético criado pela corrente X. Então, está ali o BX. Beleza? Tá? Agora, a mesma coisa eu faço. Então, aqui está o raio de X e perpendicular eu desenho o BX. Agora, a mesma coisa eu faço para o Y. Eu desenho uma aqui, ó, eu faço a direção radial, que é pegar uma linha reta do fio até o ponto, aqui o RY, e aí tu vai imaginar uma circunferência ao redor, ó, uma circunferência ao redor. E essa circunferência ao redor é que vai me dar linha de campo. Se a corrente Y também está saindo, também é uma linha no sentido anti-horário. E quando eu for fazer a linha lá em cima, ó, do ponto P, vai ser uma perpendicular ao BY lá naquele ponto. Então eu tenho dois campos magnéticos. Eu tenho o BX e o BY. Ó, o BX perpendicular à direção radial. Ó, faz aí com a tua mão aí, ó. Vê se não concorda, ó. Para fora, lá em cima, você vê que dá uma diagonal, né? Por isso que é mais difícil. E para o Y a mesma coisa. Saindo, vai dar no sentido. Então, olha lá. Eu tenho BX e BY. E agora eu vou ter que fazer uma resultante vetorial desses dois. E a flecha que mais me parece dar certo com essa direção é a flecha 4, ó. Tá? Então, o campo resultante criado pelas duas correntes, cada corrente criou um campo, é a direção resultante do vetor 4. Nunca pode esquecer o aspecto vetorial. Soma de campos é uma soma vetorial de campos magnéticos. Corrente, ela sobe aqui. Já vamos usar o macete. Olha que legal que é usar o macete. Ó, ela está circulando no sentido anti-horário. O que eu consigo desenhar anti-horário? Norte ou sul? Ó, ali, ó, norte. Ó, o sul é horário. Então, eu consigo desenhar um polo norte, o sentido anti-horário da corrente. Norte sai ou entra a linha? Norte sai. Então o campo magnético é para fora. Olha que legal.
Olha que macete legal. Eu já sei que o campo magnético é para fora, tá? Que tá saindo linha. Então já corto duas. Ou, se tu preferisse, tu poderia pegar a tua mão e fazer assim, ó. Anti-horário, a linha de campo sai. Então, saindo. Pode fazer também. Ou ainda, corrente sentido anti-horário, tu pega, expira, o campo magnético sai. Tanto faz. Tá? Beleza pura? Agora ele pede também não só o campo, mas ele pede a intensidade do campo no centro da espira. Então aí era inevitável o aluno saber que o B era μ0 I sobre 2R. Cuidado que esse raio aqui está em centímetro, ele tem que ser 0,1 metros. Então, bora lá. Vamos fazer essa conta aqui. μ0, 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. As próprias unidades da constante já me dizem o que eu tenho que fazer. Ó, corrente está circulando 6 amperes. Então, 6 amperes sobre 0,1 metros. Vamos botar 10 na menos 1 metros, né? Fica mais fácil. Ó, 10 na menos 1. Opa, faltou um 2 aqui, né? 2 metros, né? 2R, né? Então, olha só. 4π com esse 2 dá 2π. 2π vezes 6 dá 12π vezes 10, né? 10 na menos 7 menos 1 dá 10 na menos 7 mais 1. Então, 10 na menos 6. E olha as unidades, quer ver? Metro corta com metro. Ampere corta com ampere. E sobrará Tesla. 12π vezes 10 na menos 6, ele botou 1,2, né? 1,2π. Então, uma vez para esquerda, aumenta o expoente, 1,2π vezes 10 na menos 5 Tesla. Ainda te cobrou ali que tu soubesse fazer, né? Tinha gente que ia botar 10 na menos 7, né? Daí não, né? Tem 1,2 vezes π vezes 10 a menos 5 Tesla, B de Brasil. Próxima questão. Essa é legal, do ITA, hein? Bem legal. Mistura fio reto com espira circular. Olha só. Uma espira circular de raio Rzão é percorrida por uma corrente I. A distância... A uma distância 2R do seu centro encontra-se um fio condutor muito longo que é percorrida por uma corrente I1, conforme a figura. Então, a corrente I1 é para a direita. Ó, I1 é para a direita. As condições que permitem que se anule o campo de indução magnética no centro da espira são, respectivamente, campo magnético resultante. Eu tenho dois campos ali no centro. Um criado pela corrente, que eu desenhei em vermelho, tá? Que é para onde? Ó? Corrente para a direita, ó, a espira está embaixo, o fio está aqui. Corrente para a direita, ó, entra. Então, o B1 penetra no centro da espira. Para que o campo resultante seja nulo, o B1 vetor mais o B2 vetor, a soma de dois vetores, como é que pode dar zero a soma de dois vetores? Dois vetores de mesmo módulo e de mesma direção e sentidos opostos. Portanto, eu já sei que no meio o campo criado pela espira tem que ser para fora. Se o da corrente do fio retilíneo é para dentro, tem que ser para fora. E para fora sai. E sai campo magnético, o que eu tenho que fazer? Ó, sai do polo norte ou sul? Sai do polo norte. Norte, horário ou anti-horário? Anti-horário. Olha o macete, pessoal, que legal. Ou se tu quiser, ó, campo para fora, corrente anti-horário. Aí anula com aquele campo, tem um para dentro e um para fora, resultante zero. Tá? Então, eu já sei que a corrente na espira é no sentido anti-horário. Já corto, olha ali. Só sabendo o sentido da corrente, já é bastante coisa. Eu já tiro 3 formas. Mas,
Os campos para os vetores, né, um para dentro e um para fora, se anularem, eles têm que ter módulos iguais. B1 criado pelo fio reto tem que ser igual a B2 criado pela espira. Aí o aluno, é ruim é saber isso aí no dia, né? O aluno tinha que saber que o B1 criado pelo fio reto era μ0 I, no caso I1, sobre 2π R1, que é a distância, e o criado, então isso aqui é pelo fio reto, tá? Fio reto. Aula passada. E pela espira, a aula de hoje, pela espira é o quê? É muito parecido pela espira. É μ0 I, corrente da espira, não é I1, I1 é do fio, sobre 2R, que é o raio da espira. Detalhe é que a distância R1 é 2Rs. Então, olha como é que nós vamos fazer. B1, o que é B1? É o campo criado pelo fio reto. É μ0 I1 sobre 2π. R1 é 2R. Tá aqui, essa distância é a distância que o centro está o centro da espira está do fio. E o campo criado pela espira, B2, é μ0 I sobre 2Rs. Observe que eu corto μ0 com μ0, 2R com 2R, e eu vou ter que o I será o I1 sobre 2π. Tá? Ou ele botou de uma outra forma ali, né? Ele perguntou as condições que permitem... Ah, tá, ele perguntou I1, ele botou na resposta I1 sobre I. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse cara para cá e esse cara para cá. Então, I1 sobre I é o 2π. Então, tá ali B de Brasil. Legalzinho essa questão, hein? Legalzinho, mas difícil porque tu tinha que saber isso e isso. Uma bobina chata representada por um conjunto de N espiras que estão justapostas, tá? Sendo essas espiras todas iguais e de mesmo raio, considerando que a bobina da figura ao lado tem resistência 8 ohms. Possui 6 espiras e o raio mede 10 centímetros. Ela é alimentada por um gerador de tensão de resistência interna 2 ohms. Ó, então, o próprio fio já tem 8 ohms, porque fios reais têm resistência. E a resistência interna da bateria do gerador é 2. De força eletromotriz 50. Qual a intensidade do vetor campo magnético? Bom, o chatinho aí fez uma mistura. Ele fez eu calcular primeiro a corrente, lembra? A força eletromotriz, lei de Poilet, tá aqui, ó. Ele fez eu calcular primeiro a corrente. A corrente é força eletromotriz 50 volts sobre resistência da bobina 8 mais a resistência interna do gerador 2, essa resposta em ohms, 50 dividido por 10 ohms, tá ali, a corrente vai dar 5 amperes. 50 por 10, 5 amperes. Beleza pura? Segue. Porque agora eu quero, ó, aqui ó, eu até poderia ver, ó, que como a corrente está circulando desse jeito aqui, ó, eu até poderia me perguntar, o campo magnético tem que ser para cima, né? Porque o cara que olha aqui de cima tá saindo linha, se tá saindo linha norte, para aquele cara ali é anti-horário que ele tá enxergando. Tá? Posso até desenhar ali um norte ali, ó, fecha com o sentido da corrente. Tá? Bom, para que eu fiz toda essa conta da corrente? Porque agora eu venho aqui, ó, bobina chata, B é igual a N vezes o campo magnético de uma espira, μ0I sobre 2R. N é 6, são 6 voltas. 6, ele me deu o μ0, tá ali, ó. μ0, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, então, vamos lá. 6 vezes 4π vezes 10 na menos 7, corrente é 5 sobre 2 vezes o raio. Raio, ó, 10 centímetros de novo, 10 na menos 1 metros. 10 na menos 1 metros. Vamos lá. 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15.
15. Opa, mas tem um 4 aqui, ó. 15 vezes 4, 60. Então, B dará 60 π. 10 na menos 7 por 10 na menos 1 é menos 7 menos menos 1, que é menos 7 mais 1. Ou seja, 60 π vezes 10 na menos 6 Tesla. Ou, como ele colocou, 6π vezes 10 na menos 5 Tesla. 6π vezes 10 na menos 5 Tesla, C de Canadá. Na aula de hoje, então, nós vimos a espira circular. Módulo no seno da espira, μ0i sobre 2r. Se é uma bobina chata, são várias espiras, uma pertinho da outra, é n vezes esse campo, que é n μ0i sobre 2r's. E para saber o campo magnético dentro, basta usar a regra da mão direita, corrente cria campo, ou inverter, corrente cria campo. E o que mais? A manha da polaridade. Polo norte, sempre tu vai ter o quê? Polo norte, corrente sentido anti-horário, linha de campo saindo. Polo sul, ó, polo sul, daqui é norte, anti-horário. Polo sul, horário, linha de campo entrando e eu vou conseguir desenhar sul com as pontinhas sentido horário. Beleza? Esse macete é muito legal. Até nossa próxima aula, então. Um abraço, Fábio. Tchau, fui! A corrente, ela está circulando assim, ó. Porque ele pede nesse eletroímã para que tu faça o seguinte, ó, um professor deseja construir um eletroímã que seja capaz de gerar um campo magnético de intensidade 12 vezes 10 na menos 3 Tesla. Tá? Só para você ter uma ideia do que é Tesla, o campo magnético terrestre é de 100 microtesla, mais ou menos. O B terrestre, só para vocês compararem, isso aí é bem maior que o campo magnético terrestre, então. É 100 microtesla. Tá? O campo magnético terrestre é aproximadamente então, 10 na menos 4 Tesla. Só para vocês terem uma noção do que esse aí já é um campo bem fortezinho. 12 vezes 10 na menos 3 Tesla. Para isso, enrola um fio de cobre em torno de um cilindro de ferro, como indica a figura. Tá aqui a figura. Tá? Sabemos que a expressão para calcular a determinação da intensidade do campo magnético é μ nzão L sobre I. Né? E esse cara aqui, ó, eu mostrei que é a densidade de espiras. Que a permeabilidade magnética do ferro μ é 3 vezes 10 a menos 4 Tesla. Qual a intensidade da corrente que percorrerá o fio? De 2 amperes. Determine o número de espiras por metro. Número de espiras por metro. Ele quer o Nzinho. Então, ele não te deu a expressão exatamente do jeito que eu tinha te falado, que é essa daqui. O cara tem que saber que Nzão por L é, na verdade, a densidade de espiras. E agora é só substituir aqui, ó. Ele quer um campo de 12 vezes 10 na menos 3 Tesla. A permeabilidade magnética do ferro está aqui. 3 vezes 10 na menos 4. Ali a unidade está errada, né? É Tesla metro por ampere. Faltou ali. Tesla metro por ampere. Errado. Tesla, então aqui é Tesla metro ampere, se você quiser colocar a unidade. Aí, ele quer o Nzinho vezes a corrente que é 2 amperes no meu circuito. 2 amperes. Observe aqui, ó. Ampere corta com ampere, Tesla corta com Tesla. Tá? E aí, o Nzinho, olha aqui, ó. Eu vou ter 12 vezes 10 na menos 3 espiras por, ó, 3 vezes 2 dá 6 vezes 10 na menos 4. Então, 6 vezes 10 na menos 4, ó, por metro. O metro desce. Então, espiras por metro. Esse é o Nzinho. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 12 dividido por 6 é 2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 é menos 3 mais 4. Então, o Nzinho dará 2 vezes 10 na 1 espiras por metro. Ou seja, Nzinho é 20 espiras por metro.
Aí, o cálculo feito. Bom, agora, como é que eu faço para saber se aqui é norte ou se aqui é sul? Então, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso fazer assim, ó, o enrolamento tá assim, ó, a corrente ela sobe aqui e desce lá por trás. Então o enrolamento tá assim, ó, a corrente tá assim, né? Ó, se tá assim, o campo entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Tá? Entra aqui, passa lá por dentro e sai aqui. Bom, se entrou do lado direito, aqui é polo sul e aqui é polo norte. Outra maneira é, o cara que põe um olho aqui e olha essa corrente vai enxergar a corrente circular no sentido anti-horário. Então, anti-horário é norte, sai linha. Então ele pergunta aqui, ó, ele pede, calcule depois, admitindo que a corrente circula em torno do cilindro, tarará, refaz no caderno a resposta, indica o sentido do campo magnético. O sentido é da direita para a esquerda. Beleza? Tá aí fechada a questão da Unesp. Mais uma questão aí sobre solenoide ou bobina. Na figura estão representados uma bobina, fio enrolado em torno de um tubo de plástico. Tá? Pode ter vácuo. O próprio enrolamento já cria campo. Mas se eu tiver um pedaço de metal, tu intensifica. Metal não. Ferro magnético, não é qualquer metal. Se botar alumínio não adianta nada. A mesma coisa botar plástico. Ligado em série com resistor de resistência R e uma bateria próximo a uma bobina, estão colocados um ímã norte-sul, como indica na figura. Tá? Com base nessas informações, o que acontece? Bom, eu tenho um ímã e um eletroímã, que é esse cara. Uma corrente circulando, eu tenho um ímã. Mesma coisa que eu fiz antes, ó. A corrente circula, ó, ela sobe aqui e desce aqui, chegando no polo. Aí ele foi camarada, ele te deu o sentido da corrente, poderia ter até te cobrado isso. Tá ali. Então a corrente, para quem olha daqui, ó, ela, olha ali, ó, como fecha, ó, faz um polo norte. Tá? Para quem olha daqui, norte sai linha. Então norte aqui, sai linha, ó, sai linha, e aqui entra a linha aqui, e aqui é sul. É sul. Tá? É sul. Bom, tu poderia fazer também assim, ó. O campo a corrente aqui, ó, a corrente aqui, o campo entra do lado direito, sai do lado esquerdo. Se entra do lado direito, sul, sai do lado esquerdo, norte. Tá? Norte com sul há uma atração. Então, a bobina não exerce força no ímã. Não, norte com sul se atrai. A força exercida pela bobina sobre o ímã diminui quando aumenta a resistência. Bom, já está modificando o que está acontecendo aí, né? O ímã é repelido. Bom, ele pergunta sobre a força exercida. Nós sabemos que na bobina, o campo magnético da bobina é μ densidade de espiras e μ não muda. É o meio que está ali no meio, que é o plástico. N densidade de espira não muda. Agora, o que acontece com a resistência? Olha só, então misturou circuitos aqui, ó. Eu tenho uma resistência R. Se a resistência, essa corrente, ela é dada pela força eletromotriz da bateria, mais a resistência externa, que é R, mais resistência interna, Rzinho. Se a resistência aumentar, o denominador aumenta, e aí a corrente diminui. Se a corrente diminui, o campo magnético diminui. Se o campo magnético diminui, a força diminui. Então, a força exercida pela bobina sobre o ímã diminui quando se aumenta a resistência. Olha que legal essa aí. Show essa questão para o Enem. Então, além de ter uma atração, não é uma repulsão, tá? Ainda a resistência mexe na corrente, a corrente mexe no campo, o campo mexe na força. Ele diz que a força exercida pela bobina é diferente da força exercida pelo... Não, ação e reação, né? A bobina faz força no ímã e o ímã faz força na bobina, ação e reação, as forças são iguais. Até poderia saber pela lei da ação e reação que essa está errada, só sobraria B de Brasil. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Abraço do Fabris. Tchau!